Olá, queridos amigos, companheiros aqui do nosso canal Parábola Explicada. Recentemente me pediram para fazer uma explicação sobre a diferença entre ética e moral. Vira e mexe a gente usa, alguém fala, não, mas isso é um problema ético, isso é uma falta de moralidade. E às vezes as pessoas se confundem se a palavra significa a mesma coisa ou não. Primeiro, para explicar isso, a gente teria que recorrer a muita coisa assim, bastante específica. Depois eu deixaria um link na descrição para que você olhasse um texto que eu já tenho sobre esse assunto no meu blog, padrecleitonsilva.blogspot.com.br. Mas preparei esse vídeo apenas para sintetizar algumas ideias importantes. Primeiro, a gente deve entender que ética é uma palavra que vem do grego, moral é uma palavra que vem do latim. Por que isso é importante? Porque cada palavra, quando ela é usada na sua língua, dentro da sua cultura específica, ela não só significa uma coisa, mas ela tem múltiplas relações com coisas diferentes. Vou dar o exemplo da palavra pão. Para alguém, principalmente paulista, por exemplo, pão é sempre feito à base de trigo. Porém, quando eu penso no pão, eu posso associar principalmente ao pão com margarina, o pão na chapa, o pão que é o meu café da manhã. Se uma pessoa de origem italiana, por exemplo, escuta a palavra pão, ela não associa o pão a alguma coisa, por exemplo, do café da manhã, mas o pão que se come com a refeição principal, almoço ou janta, o pão que serve também para limpar o molho do prato e assim por diante. Então vejam, são palavras que evocam a mesma coisa, a sua constituição, a sua preparação, porém com significados, cenários bastante diferentes. Na língua grega, quando você encontra a palavra ethos, e aí ela tem um detalhezinho, que ela pode ser escrita com uma letra, com eta, ou pode ser escrita com epsilon. Quando se refere à letra eta, ela significa os costumes de um grupo, os costumes de um determinado povo, mas ela pode significar também o abrigo do animal. E quando você tem essa palavra ethos escrita com epsilon, que é uma outra letra, ela significa a constância do comportamento do indivíduo. Mas independente dessas duas sutilezas de ethos com eta ou com epsilon, na língua grega, ethos, ela corresponde então a esse comportamento estável do ser humano. Aquilo que distingue do comportamento necessário, daquele evento necessário. Por exemplo, se você colocar água numa temperatura de 100 graus Celsius, a água vai entrar em ebulição, ela vai ferver, não é assim? Mas se alguma pessoa começa a te provocar, começa a te irritar e te deixa numa temperatura de 100 graus de irritação, como é que você responde a isso? Agredindo essa pessoa ou se retirando da frente, da presença dessa pessoa? Como você tem comportamentos que não vêm pela natureza, mas vêm por uma decisão, passa por um processo da sua consciência, da sua liberdade, esse comportamento é chamado de um comportamento ético, porque ele depende da consciência, ele depende da liberdade da pessoa. Enquanto que um animal, um leopardo, todas as vezes que ele tiver com fome, ele vai tentar comer um outro animal que é inferior a ele, ou de um grupo diferente do grupo dele. Porque ele age por instinto, ele age por uma força da natureza, ele age necessariamente. O ser humano, ele ultrapassa as barreiras da necessidade. Ele impõe a ele mesmo valores, costumes. Isso é o agir ético, quando a gente supera simplesmente o limite da necessidade. A esse tipo de conjunto de comportamentos, de costumes de um determinado grupo, a essa estabilidade de um modo humano de agir diante das situações, o homem grego colocava para isso um campo de palavras chamado ethos, tá certo? O latim traduz essa palavra a partir do vocábulo mos, que é o nominativo, mores, que é a forma do genitivo, as duas no singular. Então, se a gente olhar etimologicamente falando, ética e moral, elas correspondem à mesma realidade.
Qual realidade? Aquele conjunto de ações, de comportamento que o ser humano cria como uma forma de abrigo seu na existência, como uma forma de morada sua na existência. Então, aquilo que é o ético, aquilo que é o moral, é aquilo que o homem, como indivíduo, mas como grupo, como sociedade, ele vai escolhendo como o comportamento mais adequado para a sua existência. Isso tudo a gente pensa, esse significado, ele se mantém, essa correspondência entre ética e moral vão se manter correspondentes durante muito tempo. Com o advento de um período chamado modernidade, você começa a distinguir aquilo que é próprio do sujeito e aquilo que é próprio da sociedade, e não só uma distinção, mas uma verdadeira oposição. Então surge uma necessidade de você distinguir aquele comportamento que é abraçado pelo indivíduo e aquele comportamento que é próprio do social. Então, moral vai se referir sempre a esse comportamento adequado, aceito, estável, mas dentro de um grupo específico. De maneira que você pode falar de moral católica como distinção de uma moral protestante. Você pode falar de uma moral burguesa como distinção de uma moral na antiguidade. Então você vai tendo moral de um grupo. E ética, ela vai corresponder a uma espécie de análise sobre os fundamentos e a justificativa desse comportamento a partir de uma abordagem filosófica. Então, resumindo, né? Etimologicamente, ética e moral correspondem ao mesmo eixo, ao mesmo horizonte de reflexão sobre o comportamento do ser humano, que supera a instintividade, que supera simplesmente o agir por natureza, mas é o agir com liberdade e com consciência. Mas na modernidade, então, começa a haver uma distinção. A moral como aquilo que é apropriado pelo indivíduo, por um grupo. A ética como estudo filosófico desses comportamentos, buscando a sua justificativa, a sua validade, a sua compreensão. O vídeo certamente não é claro porque eu selecionei as principais informações a serem apresentadas. Se vocês olharem o manual de ética, vocês vão perceber que existem ainda outras tantas sutilezas e que poderiam ser consideradas, mas o vídeo ia ficar mais longo e talvez a linguagem um pouco ainda mais confusa. Agradeço aqueles que conseguiram acompanhar o vídeo até o final. Até a próxima.